Se você estuda segurança do trabalho, é fundamental que estude a NR4, que trata do SESMIT, pois, além de ser de extrema importância, é extremamente cobrado em provas e concursos. E será esse o objetivo do vídeo de hoje. Trarei os assuntos que são cobrados, com destaque em ilustrações para facilitar seu aprendizado. Olá, seja bem-vindo, eu sou Antônio Carlos, do Segurança do Trabalho ACZ, e vamos a mais um vídeo. Como deve ser feito o dimensionamento do SESMIT? O dimensionamento do SESMIT, do Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, ele vincula-se à gradação do risco da atividade principal e ao número total de empregados do estabelecimento. Veja que, além de ele se vincular à gradação do risco, ou seja, qual tipo de risco, também estará vinculado ao número total de empregados, constante nos quadros 1 e 2 anexos, observadas as exceções. Para fins de dimensionamento, os canteiros de obra e as frentes de trabalho com menos de 1.000 empregados e situados no mesmo estado, território do Distrito Federal, não serão considerados como estabelecimento. Portanto, para dimensionamento, se esses recintos, se eles tiverem menos de 1.000 empregados situados no mesmo estado e território do distrito, eles não serão considerados como empregados, mas como integrantes da empresa de engenharia principal. Portanto, eles pertencem à empresa integrante de engenharia principal, responsável a quem caberá a essa empresa organizar o SESMIT. Portanto, nesse caso, a empresa responsável organiza o SESMIT. As empresas que possuam mais de 50% de seus empregados em estabelecimento ou setor com atividade cujo a gradação de risco seja de grau superior ao da atividade principal, deverão dimensionar o SESMIT em função do maior grau de risco obedecido disposto no quadro 2 desta norma. Portanto, se essa empresa possuir mais de 50%, seja no estabelecimento ou setor, cuja gradação de risco ela seja superior à da atividade principal, aí nesse caso deverá ser dimensionar os serviços em função do maior grau de risco. A empresa poderá construir um SESMIT centralizado para atender a um conjunto de estabelecimentos a ela. Portanto, informação importante que a empresa ela pode constituir um SESMIT centralizado, desde que a distância a ser percorrida entre aquele e em que se situa o serviço e cada um dos demais não ultrapasse 5.000 metros. Guarde esse número, não pode ultrapassar 5 quilômetros, ou seja, 5.000 metros. Portanto, esse SESMIT ele pode ser centralizado, mas não pode ultrapassar essa distância de 5.000 metros, dimensionados em função do total de empregados e do risco, de acordo com o quadro 2. O SESMIT deve ser composto por médico do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho, técnico de segurança do trabalho, enfermeiro do trabalho e auxiliar técnico de enfermagem do trabalho. Essa composição do SESMIT, ela simplesmente despenca nas provas de concursos e você não pode ir para uma prova sem dominar essa composição. Portanto, trouxe esse esquema aqui para você reler esse quadro algumas vezes e não errar essa composição, porque é bastante cobrada. Atenção total a essa composição do SESMIT. A empresa que contratar outras que prestar serviços em estabelecimentos enquadrados no quadro 2 anexo deverá estender a assistência de seus serviços especializados em engenharia e medicina do trabalho aos empregados contratados. Informação importante: a empresa ela contrata para prestar serviço, portanto ela deve estender o SESMIT, a assistência do SESMIT para os contratados, sempre que o número de empregados desta exercendo atividade naqueles estabelecimentos não alcançar o limite previsto. Informação importante: não alcançou o limite previsto para ser constituído o SESMIT. Nesse caso, a empresa que contratar ela deve estender o SESMIT à contratada. No caso do SESMIT comum, quando a empresa contratante e outras por ela contratada não se enquadrarem no quadro 2 anexo, mas que pelo total de empregados de ambos, ou seja, pela soma no estabelecimento, atingirem os limites dispostos no referido quadro, deverá ser constituído um SESMIT especializado comum. Portanto, no SESMIT comum, que uma só
ela não soma o número de empregados, mas a soma delas constitui, portanto, será um SESMIT comum. A empresa que contratar outras para prestar serviços em seu estabelecimento, ela poderá constituir SESMIT comum para assistência aos empregados das contratadas, sob gestão própria, desde que previsto em convenção ou acordo coletivo. Portanto, deve estar previsto no acordo, na convenção coletiva. Qual a carga horária dos profissionais de nível médio do SESMIT? O técnico de segurança do trabalho e o auxiliar de enfermagem do trabalho, eles dedicarão 8 horas por dia. Portanto, grave essa informação. O técnico e o auxiliar, eles dedicarão 8 horas por dia para as atividades do SESMIT, de acordo com o estabelecido no quadro 2. Portanto, 8 horas. Já para os profissionais de nível superior, ou seja, o engenheiro, médico e o enfermeiro do trabalho, deverão dedicar no mínimo 3 horas, seja em tempo parcial ou 6 horas no tempo integral por dia, para as atividades do SESMIT, de acordo com o estabelecido no quadro 2. Relativamente ao médico do trabalho, portanto, aqui é relativo ao médico. Para cumprimento das atividades do SESMIT, a empresa poderá contratar mais de um profissional. Portanto, no caso do médico, pode contratar mais de um profissional, desde que cada um dedique no mínimo 3 horas de trabalho, sendo necessário que o somatório das horas diárias trabalhadas para esses todos seja de no mínimo 6 horas. Portanto, pode contratar 2, mas o total de horas, no mínimo 6 horas diárias. Compete ao SESMIT. Agora, das competências do SESMIT, que também bastante cobrada. Se atente nos destaques que eu dei, que aqui é o que você vai conseguir acertar, porque gravar todo o texto fica mais difícil, mas aquelas palavras mais importantes. Compete ao SESMIT aplicar os conhecimentos de engenharia, de medicina e segurança do trabalho ao ambiente de trabalho e a todos os seus componentes, inclusive máquinas e equipamentos, de modo a reduzir ou até eliminar os riscos ali existentes. Portanto, a aplicar esses conhecimentos de engenharia e segurança, inclusive equipamentos. Compete ao SESMIT também determinar, quando esgotado todos os meios para a eliminação de risco e esse persistir, mesmo reduzido, a utilização pelo trabalhador do equipamento de proteção individual, ou seja, o EPI. Então, é competência do SESMIT recomendar, de acordo com o que determina a norma 6, desde que a concentração, a intensidade ou a característica do agente assim o exija. Também, competência do SESMIT é colaborar quando solicitado. Essa informação é importante. Ele deve colaborar, mas quando solicitado, nos projetos e na implantação de novas instalações físicas e tecnológicas da empresa, exercendo a competência disposta. Responsabilizar tecnicamente, essa informação também é importante. Competência do SESMIT, ele deve se responsabilizar tecnicamente pela orientação quanto ao cumprimento do disposto nas normas aplicáveis a atividades executadas pela empresa em seus estabelecimentos. Portanto, essa responsabilidade técnica é do SESMIT. Compete ao SESMIT também manter permanentemente relacionamento com a CIPA, valendo o máximo de suas observações, além de apoiá-la, treiná-la e atendê-la conforme a NR5. Compete também ao SESMIT promover a realização de atividades de conscientização, educação e orientação dos trabalhadores para a prevenção de acidentes do trabalho e de doenças ocupacionais, tanto através de campanhas quanto de programas de duração permanente. Esclarecer e conscientizar sobre os acidentes do trabalho e doenças ocupacionais, estimulando-os em favor da prevenção. Também compete ao SESMIT analisar e registrar documentos específicos todos os acidentes ocorridos na empresa ou estabelecimento, com ou sem vítima, e todos os casos de doenças ocupacionais. Ele deve descrever a história e as características do acidente, da doença ocupacional, dos fatores ambientais, como também as características do agente e as condições dos indivíduos portadores de doenças ocupacionais ou acidentes. Compete também registrar, grave esse período, mensalmente, os dados atualizados de acidente do trabalho. Portanto, é competência do SESMIT registrar esses dados de acidentes e a frequência deve ser mensal. Doenças ocupacionais e agentes de insalubres, preenchendo no mínimo os requisitos descritos nos modelos de mapas constantes nos quadros 3, 4, 5 e 6, devendo o empregador manter a documentação dispostas para a inspeção do trabalho. Compete também ao SESMIT manter os registros na sede do SESMIT ou facilmente alcançáveis a partir da mesma, sendo livre a escolha pela empresa pelo método de arquivamento e recuperação. Então, ela pode usar meio eletrônico, por exemplo, desde que sejam asseguradas as condições de acesso, registro e atendimento
de seu conteúdo, devendo ser guardados somente os mapas anuais dos correspondentes à linha H e por um período não inferior a 5 anos. Portanto, esses registros eles devem ser guardados, pode ser em meio eletrônico, mas no período não inferior a 5 anos. E compete também ao SESMIT as atividades dos profissionais são essencialmente informação importante. As atividades profissionais do SESMIT elas são essencialmente preventivas, embora não seja vedado o atendimento à situação de emergência. As questões costumam dizer que o SESMIT deve atuar somente preventivamente, não sendo permitido atuar em caso de emergência. Não, pelo contrário, ele não é verdade. Ele, caso situação de emergência, ele deve agir nessa situação de emergência quando se tornar necessário. Entretanto, a elaboração dos planos de controle de efeito de catástrofes, de disponibilidade de meios que visam ao combate de incêndio e ao salvamento de imediata atenção, desde que qualquer outro tipo de acidente estão incluídos em suas atividades. Portanto, essa também é competência do SESMIT. Ele atua essencialmente na prevenção, mas também ele pode agir corretivamente, ou seja, numa situação de emergência, por exemplo. E se você quer aprender segurança do trabalho de maneira otimizada e eficiente, evitando um estudo improdutivo e acelerando seu aprendizado e suas aprovações, eu elaborei um curso em videoaulas que se chama Kit de Aprovação de Segurança do Trabalho. Contém videoaulas, mais material de apoio, PDF e áudio para você baixar e ler e ouvir aonde quiser. Portanto, o único conteúdo completo para uma aprendizagem eficiente em segurança do trabalho com material de apoio, ou seja, videoaula mais material de apoio. Irei deixar o link abaixo do vídeo para você conhecer o Kit de Aprovação de Segurança do Trabalho, um conteúdo atualizado e didático para sua aprovação. Se gostou, inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo. Se gostou do vídeo, dê um joinha. E lembre-se bem, quem se prepara, cria oportunidades.